Eu quero te dar as boas-vindas ao primeiro dia de aula da rede de ensino da Igreja do Serrinha. Hoje é uma noite histórica, dia 1º de março de 2012, onde nós estamos reabrindo a rede de ensino e recomeçando aquilo que é um dos pilares da nossa igreja, o ensino. Amém? Então eu queria que você virasse para a direita ou para a esquerda e desse um abraço nesse irmão, nessa irmã e dissesse: bem-vindo, que bom que você veio nessa noite. Graças a Deus porque você está aqui. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Agora eu vou pedir que você segure na mão desse irmão da direita e desse irmão da esquerda. Nós vamos fazer uma oração nessa noite. E vamos agradecer o Senhor por estarmos aqui, recomeçando o Instituto Bíblico, começando o CMC, começando o CMM, o CML, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Então, segure a mão desse irmão, feche os teus olhos. Senhor, nessa noite, nós te agradecemos, porque o Senhor, ó Deus, tem feito maravilhas no nosso meio. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de nos reunirmos nessa noite para o primeiro dia de aula, Senhor. Pai, hoje é um momento muito especial, é uma noite histórica, Senhor. É um momento, ó Deus, em que nós podemos celebrar, ó Deus, mais uma vitória na vida da nossa igreja. Por isso, Senhor, no nome de Jesus, nós profetizamos a Tua bênção, declaramos a Tua vida, declaramos a Tua unção, o Teu poder, declaramos, Senhor, a manifestação do Senhor sobre nós, declaramos, ó Deus, a ação sobrenatural do Teu Espírito sobre nós. Senhor, nessa noite nós colocamos, ó Deus, a rede de ensino, ó Deus, da nossa igreja nas Tuas mãos, e declaramos, ó Deus, que o Senhor é quem há de fazer no nosso meio, através, ó Deus, dessa estratégia. Senhor, em nome de Jesus, colocamos o Instituto Bíblico, colocamos, ó Deus, o curso de maturidade cristã, colocamos, ó Deus, o curso de maturidade ministerial, colocamos, ó Deus, o curso de maturidade em liderança diante do Senhor, e profetizamos, ó Deus, que o Senhor é quem há de fazer segundo a Tua vontade, segundo o Teu propósito, segundo a Tua vida. Senhor, em nome de Jesus, repreendemos toda ação maligna, repreendemos todo o poder das trevas, repreendemos, ó Deus, toda a resistência do diabo, toda ação maligna de Satanás, todo o plano do inferno contra, Senhor, o ensino na Tua casa, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoamos cada um dos alunos, abençoamos, Senhor, cada um dos professores, abençoamos, ó Deus, cada um dos monitores, aqueles que vão trabalhar no Instituto Bíblico, aqueles que vão trabalhar no CMC, aqueles que vão trabalhar no CMM, no CML. Meu Deus, no nome de Jesus, queremos abençoar, ó Deus, os voluntários, os funcionários, os pastores, os professores, aqueles que de alguma forma se envolverão e serão instrumentos do Senhor. Nessa noite nós oramos profetizando que o Senhor há de vir de uma forma sobrenatural, trazendo a Tua vida, a Tua unção, o Teu poder. Ó Deus, e nessa noite nós oramos declarando, ó Deus, aberto no mundo do Espírito, o ensino da igreja Luz para os Povos no Serrinha, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Amém, querido? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Agora você pode se sentar. Como eu disse, é uma noite histórica. Há mais de 2 anos, basicamente, o ensino da nossa igreja foi suspenso. Em virtude de tudo que a igreja passou e tudo que a igreja viveu, o ensino foi suspenso porque não havia como continuar. Mas Deus é tão bom que nos dá a graça de voltarmos, e voltarmos de uma forma muito boa, muito tranquila, estruturados e abençoados no nome de Jesus. E eu estou feliz por vocês aqui.
Eu estou feliz por vocês serem as primícias desse novo momento do ensino na igreja. Eu creio que Deus vai fazer coisas tremendas na nossa vida. Eu creio que tanto o Instituto Bíblico como os outros cursos serão uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor para levar a nossa igreja a atingir o propósito dele para nós, para atingirmos o plano dele. Eu acredito que há uma palavra de Deus muito grande, há um propósito, um plano de Deus muito grande para essa igreja local. E eu sei que o ensino, a rede de ensino, vai ser um instrumento de Deus para forjar a nossa vida, para nos levar, para nos capacitar, para nos fazer avançar em direção a isso. Por que você diz isso, bispo? Por causa da história que eu vou te contar hoje. Eu quero compartilhar uma palavra breve com os irmãos. Hoje é uma aula especial, é uma aula com o propósito de nos organizarmos, porque nós tivemos várias reservas e pré-inscrições, mas hoje é o dia de você confirmar a sua matrícula no curso que você vai fazer. Mas antes de você confirmar, antes de você ir lá e consolidar a sua matrícula, eu queria te contar uma história para você entender a importância do ensino na vida da nossa igreja. Eu me converti no dia 29 de julho de 1989. Já faz um tempo, né? E no dia 10 de agosto de 1989, eu entrei no Instituto Bíblico. Eu comecei a estudar, eu me matriculei no Instituto Bíblico para ser treinado. E eu quero te mostrar, porque eu guardo comigo ainda, as minhas primeiras apostilas. Eu sei que você vai rir. Olha, uma das primeiras apostilas que eu estudei no Instituto Bíblico, quando eu era aluno, essa é sobre eclesiologia. Ainda era datilografada e mimeografada. Antigo, né? Essa foi uma das primeiras. Olha essa aqui de hermenêutica bíblica. Esse foi o material que eu estudei, que eu me formei quando eu era aluno. Foram 3 anos. Olha essa aqui. Olha as capas que usava, né? A igreja da fama naquela época. Datilografado, que a datilografia já está apagando, irmãos. Olha só. Era. Ó. Eu estudei aqui. Há outras lá em casa, mas tinha umas que estavam tão bagaçadas que se eu trouxesse, eu acho que elas não voltavam. Já está meio que derretendo. Então eu estou te mostrando o material que eu comecei a estudar. Olha, eu estudei 3 anos no Instituto Bíblico. Na verdade, foram 3 anos e meio. E no final, nós começamos a estudar eclesiologia naquela apostila. Aí no final eles mudaram e nos deram essa aqui. Isso aqui era sofisticado. Já tinha espiral. Naquela época todo mundo queria ter uma apostila de espiral. E essa aqui já era digitada num computador. Sabe aqueles que tinham as letrinhas verdes? Era desses. Então aqui é parte do material que eu estudei, né? E lá em casa a gente guarda isso com muito carinho. Muitos não dá nem para ler mais, mas faz parte da minha formação. E eu fui ordenado, eu concluí o Instituto Bíblico. E eu fui ordenado dia 23 de janeiro de 1994. E logo que eu fui ordenado como pastor, nós já estávamos aqui no Serrinha. O Serrinha estava crescendo. A igreja, quando nós viemos para cá, tinha 60 e poucos membros, né? 68. E logo ela foi crescendo, crescendo. Depois de 1 ano, nós já tínhamos lá 100 e poucos membros. Com 2 anos, nós já tínhamos 200 e tanto, quase 300 membros. Aí nós fomos ousados. Resolvemos abrir o nosso Instituto Bíblico do Serrinha. E eu vou mostrar para você o material que eu usei para confeccionar as primeiras aulas do Instituto Bíblico.
Primeiro, deixa eu te mostrar aqui minha primeira tarefa de introdução do Velho Testamento. Questionário de 56 perguntas que o professor me passou no segundo dia de aula. 56 perguntas sobre o Velho Testamento. Estava começando a aula e já estava fazendo esse tanto de pergunta. Datilografado ainda. Esse aqui era o pastor Marcelo Almeida. Ele que me dava a aula de introdução do Velho. Esse aqui nós já vamos passar terça. E aí eu comecei a dar aula. Eu dava aula de Velho e de Novo Testamento para os alunos do Serrinha. Esse aqui foi o primeiro livro que eu usei. Só que ele já está bem judiado, né? Ó, tá vendo? E era a interpretação da Bíblia. Estudos teológicos programados. Isso aqui era revolucionário. Essa era a minha fonte de pesquisa. Não havia Google, não havia internet, não havia muitos livros disponíveis. E esse foi um pastor que me presenteou com esse livro. E esse pastor, ele me ensinou muita coisa. E através desse livro foi que nós ensinamos quase tudo do Velho Testamento no início. Aí eu vou te mostrar as primeiras apostilas que a igreja do Serrinha fez para os alunos. Eu tenho algumas aqui. Ó, aí já era colorido, ó, sofisticado, tá vendo? Essa aqui foi uma das primeiras sobre a visão de vida familiar. Aí, ó, cristologia. Aí, ó, aí era sofisticado. Serrinha tinha aspiral, os aspiral nossos era assim, tudo clarinho, da cor da capa. Isso aí causava inveja. Era algo fantástico, sabe? Aí depois nós fizemos eles brancos, profetas menores. Cadê a Patrícia? Ela lembra dessa capa? Você lembra, Patrícia? Foi a Patrícia que fez essa capa para mim aqui. Ó. Aí, essa aqui é da matéria que eu vou dar no Instituto Bíblico, né? Pentateuco. Olha aí. Sabe aquele livro azul? Daquele livro azul surgiu essa apostila. E aqui foi a nossa primeira apostila. O Velho Testamento é dividido em várias partes e começa pelo Pentateuco, que nós vamos chamar agora de Torá. E o nome dessa apostila era Pentateuco, tudo começou assim. A gente estudava Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. E essa aqui foi a nossa primeira apostila, porque no seminário nós tínhamos uma matéria sobre a visão, que chamava Dinâmica, a dinâmica dos grupos familiares. E que os irmãos hoje estão ouvindo a gente falar, está aqui, ó. Isso aqui é mais antigo do que quando começou mesmo. Dinâmica. Foi um custo achar esse... Não é da videira não, viu, irmãos? Vocês estão olhando aí e estão pensando que é videira, não é, né, não. Então, foi um custo achar esse cachinho de uva, na verdade a gente fez, né? Um por um. E foi assim que começou o Instituto Bíblico no Serrinha. Naquela época, pastores, era eu, o apóstolo Paulo Henrique e o pastor Jerônimo. Só nós três. Eu e o Paulo Henrique tínhamos sido ordenados lá na Fama. E o Jerônimo já tinha sido ordenado na Assembleia de Deus. E foi através desse Instituto Bíblico que todos os pastores que nós temos na igreja hoje foram formados. Então, os nossos pastores que nós temos hoje aqui vieram desse material aí, ó. Depois, mais para frente, foi melhorando, aí veio o Rema, aí já a coisa foi ficando melhor e tudo. Veio o Tadel depois do Instituto Bíblico, depois o Rema. Eles falam desse Tadel com uma certa mágoa, porque quando nós criamos o Tadel, eles sofreram muito. Né, Marcelo? Você lembra disso? Mas foi esse o material que nós usamos. Os primeiros livros que os alunos tiveram que comprar no Instituto Bíblico do Serrinha para estudar o Velho Testamento e o Novo foram esses dois aqui, ó. Não sei se o Carlos lembra, esse aqui era a introdução do Novo Testamento e esse aqui era a introdução do Novo e esse aqui do Velho. Só que não era obrigado, os alunos não precisavam comprar porque tinha a apostila de Pentateuco, mas quem quisesse eram esses dois livros. E eu depois consegui comprar eles. Agora, os alunos vão comprar esses aqui, ó.
Outro nível, hein? Na verdade, esse livro e esse é o mesmo. Só que esse aqui é uma edição nova. Já foi reformulado e tal. Mas é o mesmo autor, o mesmo conteúdo, né? Se você tiver esse livro, você não precisa de comprar esse. Só que esse é uma versão nova. Isso é para o Instituto Bíblico. E esse livro aqui é uma nova divisão para se estudar melhor o Velho Testamento. Então, quem vai fazer o Instituto Bíblico não terá apostila. O que você terá agora é o livro. Porque não justifica eu fazer uma apostila com um livro tão bom como esse. Melhor você ter o livro, que é uma fonte de pesquisa muito boa. Uma fonte de pesquisa excelente. E nós não queremos dar gasto para os alunos. O que nós queremos é que cada um tenha um material seu de pesquisa. Então, no Instituto Bíblico, inicialmente, esses são os 2 livros que cada aluno vai ter que ter junto com a Bíblia. Mas é outro nível. Por que você está mostrando isso, bispo? Porque eu fui formado pelo Instituto Bíblico. Os pastores que nós temos hoje foram formados pelo Instituto Bíblico. E o ensino da nossa igreja nos trouxe até aqui. Agora você pode imaginar onde ele vai nos levar? Você consegue imaginar aonde nós vamos chegar? Por isso que eu estou dizendo que hoje é uma noite histórica. Quando nós retomamos a rede de ensino e cada um dos cursos que foram elaborados para dar à igreja ferramentas e condição de nós avançarmos no propósito de Deus, eu considero uma noite histórica. É uma noite de vitória também. Porque o diabo sabe que uma das formas de matar o propósito de Deus na vida de uma igreja é quando ele acaba com o ensino. Quando eu fazia faculdade, ainda eram os resquícios do militarismo, né? Eu e a bispa passamos no vestibular no segundo semestre de 1987. Faz tempo, né, irmãos? E ainda tinha os requisitos do militarismo. E eu era muito envolvido com o PCdoB, era meio rebelde, aquelas coisas. E havia um conceito dentro do militarismo que a gente combatia. O conceito do militarismo era assim: um povo ignorante é mais fácil de ser governado. Na verdade, o termo certo que eles usavam era: um povo burro é mais fácil de ser ordenado, de ser governado. Então, o PCdoB, naquela época, porque hoje não tem nada a ver mais, dizia que quanto mais educação, quanto mais o povo tivesse acesso à educação, menos haveria o domínio de determinados tiranos sobre as nações, não é? Então lutava-se naquela época para que o povo tivesse acesso à educação. E esse é um dos motivos do porquê os países pobres sempre não tiveram a visão de investir em educação. Porque quanto mais um povo é qualificado, mais difícil é de dizer para eles o que eles vão fazer. Eles sempre vão ter um sentimento, eles sempre vão ter um pensamento crítico e vão poder avaliar o que é bom e o que é ruim. O diabo, trazendo isso para a realidade evangélica, vida cristã, o diabo sabe, irmãos, como limita a vida do povo de Deus a ignorância. O fato de nós não conhecermos aquilo que Deus tem para nós, nos faz fraco. O fato de não conhecermos a palavra de Deus como deveria, nos faz suscetíveis às coisas do diabo. E nos leva, cria a possibilidade de maiores erros, escândalos no nosso meio. Então, uma das primeiras coisas que o diabo tenta anular na vida de uma igreja é o ensino. Para que ela não rompa e não cresça, ele tenta tirar e matar o ensino. E sabe, naturalmente falando, uma das coisas mais difíceis que existe hoje em dia para as pessoas fazerem é estudar. Principalmente aqueles que já têm assim, os adolescentes e jovens não, já estão acostumados, estão no período de escola. Mas as pessoas que já talvez deixaram de estudar, pararam de estudar um tempo para voltar a estudar, é muito difícil. Porque já estão num outro ritmo, já se acostumaram a trabalhar, chegar em casa, jantar, descansar. Voltar para isso é muito difícil. O diabo ele já cria, né? O inimigo já cria
essa resistência natural na mente para impedir que a gente avance no propósito de Deus. Eu sei que é uma guerra nós estarmos aqui hoje, eu sei que não vai ser fácil, não é porque nós estamos no primeiro dia que agora tudo vai acontecer e vai ser uma bênção. Deus nos abençoará, mas se nós não tivermos muita perseverança e convicção do que vamos fazer, irmãos, nós não vamos atingir o propósito. Infelizmente, eu sei que alguns dos que estão aqui, pode ser que não conclua. É comum muitos começarem e muitos desanimarem. Mas a nossa oração, a minha, dos pastores, dos professores, é que o Espírito de Deus nos tome e nos faça a não cair nesse erro de começar ou terminar. Então eu estou muito feliz nessa noite por participar desse momento na vida da igreja. Uma vez nós fundamos o Instituto Bíblico aqui, o ensino dessa igreja, eu era o diretor, e agora nós estamos podendo retomar isso, e com muito êxito, num novo tempo e com um apoio muito grande. Hoje à tarde eu mandei um e-mail para o pastor Fernando, porque a partir de agora o nosso Instituto Bíblico, o nosso ensino é bem ligado ao Instituto Bíblico lá da Igreja Mensagem de Paz de São Francisco, porque nós vamos trazendo a estrutura do Instituto Bíblico deles, que é formado que tem como origem a Igreja Batista do Sul, lá nos Estados Unidos. Nós vamos usar muito essa estrutura, e ele está muito empolgado, porque ele diz assim: olha, você ter esse tanto de gente aí para aprender a Bíblia, para mim isso é avivamento. As pessoas não querem mais estudar a Bíblia, as pessoas não querem mais aprender, elas querem ouvir palavras positivas, elas querem ouvir coisas diferentes, elas querem ouvir já tudo mastigado. Mas quando um grupo se reúne para estudar a palavra de Deus, para aprender, se sujeita a isso, é porque Deus está movendo aí na igreja. E eu me considero privilegiado, junto com os outros pastores, de fazer parte disso aqui. Então eu estou muito feliz, eu quero te dar as boas-vindas, eu quero dizer para você que você faz parte de uma nova página da história dessa igreja local, e que Deus vai nos levantar. Eu lembro quando foi a primeira turma do Instituto Bíblico do Serrinha, nós tínhamos 15 alunos. E desses 15 alunos que começou naquela época, nós temos aqui a Bispa Derani, que foi aluna do Instituto Bíblico Serrinha, ela fez aqui no Serrinha. Nós temos a Patrícia, temos o Carlos. Marcelo, você foi da primeira turma? Marcelo foi da primeira. Sulamita, você foi da primeira turma, né? A Sandra, que não está aqui, o Cleidivan era da primeira. Você também foi da primeira, Léo? Léo foi da segunda. Porque ele fez lá na Fama, ele fez interno, né? Então aqui tem alguns. Você também foi, né? Ivonete também foi da primeira turma. O Cláudio foi da segunda, Cláudio. Você foi da segunda. Você não era da turma do Francisco, do Carlos, do Rodrigo. Você era dessa turma? Tem certeza? Do Instituto Bíblico? É, isso mesmo. É bem antigo. É isso mesmo, então. Também era da primeira turma. Era isso mesmo. Então hoje a nossa igreja, os pastores que temos, são aqueles. Você imagina daqui a 10 anos, aonde você vai estar? Você vai estar aqui, talvez fazendo o que eu estou fazendo. Você vai estar aqui pastoreando. E nós seremos um novo nível, nós seremos um outro grupo, porque nós vamos crescer e vamos ampliar. Nós vamos avançar muito. Domingo eu estava dizendo para os irmãos que a nossa multiplicação depende da excelência do ensino. Ela é proporcional à excelência do ensino. O nosso crescimento tem a ver com a excelência do ensino. E nós estamos aqui hoje para retomar o ensino da igreja. E retomar esse ensino com excelência. Porque o nosso crescimento pessoal e o nosso crescimento coletivo depende de como será esse ensino. Isso é um privilégio, mas é uma grande responsabilidade. Nós temos arrolados como futuros professores da nossa rede de ensino 40 pessoas. Nós temos 40 irmãos que estão como possíveis professores da rede de ensino. Alguns deles estão aqui nessa noite. Pastores Lutigar, pastor Cláudio, a bispa Derani, Neto, Jaqueline, Cláudio, pastora Marta, pastor Marcelo, pastor Júnior Rocha, pastora Maria de Fátima, pastora Patrícia, pastor
Alaídes, pastora Evilanice, pastor Marcelo, pastora Regina, Sulamita. Há vários que estão arrolados aqui nessa relação, que eu não vou ler o nome aqui agora. Não tem jeito de termos 40 professores de cara, mas à medida que cada curso vai funcionando e novas turmas vão se abrindo, eles vão se engajando e entrando nesse sistema para dar aula. Mas eu estou falando para você que vai crescer tanto que daqui uns dias esses 40 vão ser pouco. Daqui a pouco nós vamos precisar de tanta gente dando aula. E o nosso objetivo, nesse primeiro ano, é registrar o Instituto Bíblico para que ele seja reconhecido como um curso de bacharel, não de nível superior ainda, e dentro de 3 anos nós vamos conseguir o registro, em nome de Jesus, isso aqui agora é fé, mas nós vamos conseguir o registro da nossa faculdade teológica do Ministério Luz para os Povos, aqui do Serrinha. Quando for faculdade, não será 3 anos, será 4 anos, mas será curso superior. Amém? No decorrer do caminhar, no decorrer da história, você vai ver como isso vai funcionar. Os alunos que vão entrar hoje no CMC, estas aulas poderão contar já para uma futura faculdade de teologia ou de filosofia que nós teremos aqui. Amém? Eu gostaria de começar com esses 2 cursos, teologia e filosofia, e depois ampliar para psicologia. Nós vamos buscar esse registro. E as aulas que você já vai assistir dentro do CMC, dentro do CMM, dentro do CML do Instituto Bíblico, já contarão para a carga horária que você precisará ter para isso. Então, eu quero dizer para você que nós trabalharmos direitinho, o que nós estamos fazendo hoje já conta até para um possível futuro curso superior que você vai ter aqui na igreja. Amém, queridos? O MEC, o pastor Dani já levou a nossa estrutura como um projeto. O pastor Dani já levou a nossa estrutura para uma pessoa do MEC avaliar a estrutura física, né? O prédio, as salas, aquilo que nós temos. E esse avaliador disse que quanto ao prédio, quanto à estrutura, isso seria aprovado. O que nós precisamos agora é de ter um corpo docente, nós precisamos de ter professores formados, qualificados, para que o MEC aprove, e precisamos agora ter uma estrutura pedagógica aprovada pelo MEC. Então nós vamos gastar aí 1 ano ou 2 anos para construir essa estrutura pedagógica e termos os professores com um nível de formação para ser aprovado pelo MEC. A maioria dos nossos pastores formaram no Instituto Teológico, mas ainda não a nível superior. Estamos aguardando que o MEC valide o diploma de vários, para que eles possam então ser reconhecidos dentro do corpo docente. Mas também tem outros que já são formados que virão para dar aula. Eu estou te falando isso para empolgar você, para você saber que você não está entrando num curso de uma igreja apenas, mas que você está começando uma história que vai culminar em algo muito produtivo para você no nome de Jesus. Amém? Nós ainda não somos, como igreja, um instituto bíblico teológico reconhecido. E nem somos ainda uma faculdade teológica. Mas nos próximos 3 anos, nós seremos em nome de Jesus. Amém? A igreja local vai investir nisso. Para nós sermos uma faculdade teológica, de filosofia ou de teologia, nós vamos gastar num projeto mais ou menos R$70 mil. Mas ao longo do tempo nós vamos conseguir em nome de Jesus e seremos essa faculdade, vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Eu queria compartilhar com você uma palavra que eu compartilhei no início do Instituto Bíblico, lá em Santarém. Se você puder abrir sua Bíblia comigo no livro de João. João, capítulo 6. Eu compartilhei esse estudo que eu vou fazer com você hoje em Santarém 2 vezes. Numa reunião que eles fizeram quando foram começar o Instituto Bíblico lá. E numa reunião de líderes, pastores e líderes de grupo familiar, quando eles estavam entrando nos grupos familiares. Carlos, você lembra quando foi o ano que nós fizemos aquela viagem para lá? Qual foi o ano? 1994. Essas 2 palavras foram pregadas essa palavra de hoje foi pregada em 1994 em Santarém. Foi o ano que ele ficou noivo da Patrícia.
Mas de lá para cá eu já preguei ela em vários lugares, eu sempre repeti ela. Abre comigo, João capítulo 6, por favor. E você vai começar a ler comigo. O versículo 22. No dia seguinte, quando se encontraram, diga amém. Eu quero que você abra o seu caderno e anote, porque isso aqui já vai fazer parte do ensino. Quando eu for pedir para você algumas tarefas surpresa, quando eu for pedir para você alguns tipos de avaliação, já vai ser incluído o que eu estou falando hoje. Então anote. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão. Diga comigo, comeram o pão. Versículo 24. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, senão os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. A sua procura. 25. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fortalecestes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus o Pai confirmou com seu selo. Versículo 34. Versículo 32. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenham visto, não credes. Do versículo 22 até o versículo 27, narra o momento que as pessoas começaram a buscar Jesus, aquelas pessoas que estavam no início do capítulo 6 e não tinham o que comer, e Jesus multiplicou os pães e os peixes. Então no 22 começa a mostrar como estas pessoas estavam procurando Jesus. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Onde ele está? E viram que ele não embarcou no barco com os discípulos. Então aonde estava Jesus? E procuraram tanto até encontrar Jesus. E quando encontraram Jesus, disseram para ele assim: quando você chegou aqui? E ele diz assim: vocês me procuram não por causa da vida, da unção, não por causa do poder, e essa palavra sinais aí vem de vida de Deus, zoe, vida não criada de Deus. Vocês não me procuram por causa dessa vida, vocês me procuram porque vocês comeram pão. E isso me remete a uma indagação. Nós estamos buscando o pão ou o padeiro? Hoje é o primeiro dia do ensino. Muitos que passaram pelo encontro, hoje vão entrar no CMC, Curso de Maturidade Cristã. E será um ensino poderoso na sua vida. É possível que muitos irmãos da igreja vão direto para o CMM, para aprender sobre ministério. Vários que estão aqui vão entrar no Instituto Bíblico. Mas por que você está aqui hoje? Quando eu orava por hoje, por aquilo que nós íamos falar hoje, pelo primeiro dia de aula,
eu perguntava para mim mesmo, com qual motivação nós vamos começar de novo o Instituto Bíblico? Qual é a nossa motivação? Nós queremos um Instituto Bíblico para falar para os outros que nós temos um Instituto Bíblico? Nós queremos um Instituto Bíblico para falar para as pessoas que nós somos organizados, que nós temos isso ou aquilo? Qual é a nossa motivação em ter um Instituto Bíblico? Mas qual é a motivação de cada um dos irmãos estar aqui nessa noite? Você está vindo aqui por causa do pão ou do padeiro? Essas pessoas, elas se alegravam ainda com Moisés. E diziam assim, Moisés nos deu maná. E você sabe que não foi Moisés. Foi Deus que deu maná. Mas aquelas pessoas olhavam para um homem. Aquelas pessoas historicamente e culturalmente olhavam para Moisés. Eles não viveram aquela época, mas eles sabiam que Deus havia usado aquele pão que caía do céu, que eles chamavam de maná, e que havia alimentado o povo por muito tempo. E agora eles haviam experimentado uma multiplicação de pães, um milagre. E certamente aquilo tinha sido muito forte para eles. E agora eles buscavam Jesus. Mas eles buscavam Jesus porque Jesus era a fonte ou por causa do resultado? Eles buscavam por causa daquele pão que eles haviam comido no dia anterior ou porque eles estavam realmente querendo conhecer a Cristo? Vários dos irmãos passaram pelo encontro nesse final de semana e outros aqui já tiveram um encontro com Deus e sabem que tem um chamado. Deus tem abençoado e feito na sua vida. Você está aqui hoje. Por qual motivo? Qual é o motivo que traz você para dentro do ensino? Você quer ser abençoado? Ou você quer ser uma bênção? Você quer ter algo para falar para as pessoas? Você quer ter algo para ensinar as pessoas? Você quer falar bonito? Você quer ter conhecimento para impressionar as pessoas? Você um dia quer ter um diploma e dizer eu sou pastor? Você quer ter um diploma e dizer eu sou um teólogo? Você quer ter um conhecimento para dizer para os outros que você sabe mais, para você se sentir superior, para não ficar para trás? Porque você está vendo que tem muita gente crescendo? Ou porque você quer conhecer a Deus de verdade? Qual é o motivo? Qual é a motivação que te traz aqui nessa noite? Esses textos que eu li falam de Jesus como pão, o pão da vida, o pão do céu. E ensinar, o ensino bíblico, o ensino cristão, nada mais é do que oferecer uma comida, um alimento para cada um de nós. Na verdade, Jesus e a palavra são só, e o que nós vamos fazer em qualquer um dos cursos é estudar de maneira específica a palavra de Deus. Nosso objetivo aqui, como Instituto Bíblico, é que nós conheçamos mais a Deus, mas não apenas de vê-lo, mas conhecê-lo com o propósito de nos tornarmos parecidos com Ele. O objetivo do Instituto Bíblico Luz para os Povos não é apenas ter uma instituição de ensino. Eu escrevi um slogan para o nosso instituto. É de um livro que nós vamos usar para treinar professores. E o título desse livro é Ensinando para Transformar Vidas. Há um slogan dentro do ministério que é Ministrando com Excelência a Palavra de Deus. Mas eu gostaria de dar ao nosso Instituto Bíblico um slogan bem específico. Ensinando para transformar vidas. A nossa tarefa não é causar uma boa impressão na vida das pessoas que nós ensinamos. Mas a nossa tarefa é produzir um impacto na vida de cada aluno. Não apenas convencer você, mas levar você a uma verdadeira transformação em Deus, para que você deixe de ser quem você é e se torne mais parecido com Jesus. Esse livro, Ensinando para Transformar Vidas, foi escrito por Howard Hendricks. Eu sempre cito esse homem porque eu já fiz alguns seminários com ele, e ele é um homem que tem um ministério muito antigo, um velhinho, mas um homem que apaixonado pelo ensino. E o Howard Hendricks, ele conta
que a primeira vez que ele viu os pais dele junto, ele tinha 18 anos de idade, foi a primeira vez que os pais dele estavam juntos, foi a primeira vez que ele viu o pai e a mãe dele junto. E foi numa audiência de divórcio. Então, o testemunho dele é que ele tinha tudo para ter uma vida destruída. Mas quando ele tinha 13 anos, ele morava num bairro numa das cidades de São Francisco, um bairro onde ninguém acreditava, onde ninguém abriria uma igreja, porque todo mundo diria, nesse bairro não é um lugar de abrir igreja, muito, muito pesado, muito marginalizado. Mas um grupo de irmãos, naquele bairro, que eram crentes, juntaram, compraram uma casa e fundaram uma igreja naquele bairro que ninguém dava nada por ele. E havia um irmão chamado Walter, nessa igreja, e um dia ele chegou para o pastor e disse: pastor, eu posso começar uma classe de escola dominical para estudar a Bíblia? E o pastor disse: mas nós não temos alunos. Era só um grupo de irmãos que se reunia e ele dizia: nós não temos alunos, para quem que você vai dar aula? Ele disse: não, pastor, deixa eu começar uma classe de escola dominical, deixa eu começar. E aí o pastor falou para ele assim: olha, então faz o seguinte, se você conseguir alunos, você pode abrir a classe. Então o Howard Hendricks saiu pelo bairro e começou a convidar pessoas, ninguém quis vir. Então ele começou a convidar crianças. E ele conseguiu 13 alunos. A maioria tinha 14, 15, 16 anos. E o Howard Hendricks diz que o dia que o Walter encontrou ele estava jogando bolinha de gude na rua. E ele chegou para ele e disse assim: olha, eu vou começar uma escola bíblica dominical, você não quer ir estudar ela? E o Howard disse o seguinte: se tinha o nome escola, boa coisa não podia ser. Então ele nem deu atenção. Aí o Walter se abaixou e falou assim: eu posso jogar um pouco com você? E começou a jogar bolinha de gude com ele. E depois de um tempo dele jogando, o Howard Hendricks ganhou todas as bolinhas de gude dele. Então ele começou a admirar o Walter. E ele se interessou aí aquilo que ele estava convidando ele, porque ele era um bom jogador de bolinha de gude. E sabe o que aconteceu? A vida dele foi transformada por esse homem, Walter, que durante 5 anos ensinou para eles a palavra de Deus. E ele foi para essa escola bíblica com 13 anos. Quando ele tinha 18 anos, ele entrou no Instituto Bíblico. E o testemunho dele é que desses 13 alunos, 11 se transformaram em pastores, homens de proeminência nos Estados Unidos. Um deles é o Howard Hendricks. Então ele fala: eu sou apaixonado pelo ensino, porque a minha vida foi transformada pelo ensino. E o nosso propósito com o Instituto Bíblico é transformar vidas, transformar a nossa vida, transformar a sua vida. Eu já fiz o Instituto Bíblico, me formei no Instituto Bíblico, depois eu fiz o Instituto Bíblico tudo de novo, porque eu tive que dar aula de quase todas as matérias quando nós começamos o Instituto Bíblico. Então eu fiz o Instituto Bíblico 2 vezes. Depois eu fiz o Instituto Bíblico quase que de novo, quando eu voltei para a Fama e comecei a dar aula lá na Fama. Então eu quero dizer para você que eu já fiz o Instituto Bíblico pelo menos 3 vezes. E agora eu estou começando meu 4º Instituto Bíblico, porque eu vou aprender o tanto que você vai aprender aqui no Instituto Bíblico de novo. E uma coisa que o Howard Hendricks ensina é que você nunca pode deixar de ser um bom aluno se você quer ser um bom professor. Se você quer ser um bom professor, você tem que ser um bom aluno. Dá um tapinha nas costas do seu irmão e diga: olha, eu profetizo que você vai ser um bom professor. Porque eu creio que você vai ser um bom aluno. E se tem um dos professores, se tem um pastor perto de você, dá um tapinha nas costas dele e diga: olha, pastor, eu quero profetizar que você vai ser um bom professor. Porque você também vai ser um bom aluno em nome de Jesus. Irmãos, uma das principais metas do nosso Instituto Bíblico, do nosso ensino, é gerar uma identidade verdadeiramente cristã na vida da nossa igreja local. Nós precisamos ter uma identidade verdadeiramente cristã. E essa é uma das nossas metas de ensino. Eu quero lembrar os irmãos uma palavra que alguns meses atrás eu preguei aqui sobre Jeremias 18, onde Deus me levou para Jeremias capítulo 18 e me fez ver aquele vaso em 3 estágios. O vaso destruído, o vaso sendo transformado e o vaso útil. O diabo tentou destruir a vida de cada um de nós, mas agora você está na casa do oleiro
e o oleiro vai pôr a mão na sua vida para transformar você. Esse tempo que você vai estar envolvido com o ensino é o tempo que Deus, com a mão poderosa dele, vai burilar a sua vida, vai trabalhar o barro da sua vida. Sabe para quê? Para eu e você nos transformarmos num vaso útil nas mãos do Senhor. Eu sei que Deus vai nos abençoar muito como igreja, irmãos. Eu tenho dificuldade de querer fazer as coisas assim, de transmitir palavras com muito grito, com muita euforia, porque eu tenho medo das pessoas terem uma motivação errada para fazer as coisas de Deus. Eu estou tentando começar nessa noite aqui com o pé no chão, apesar que minha vontade é de gritar e saltar de alegria, mas eu estou tentando começar isso aqui com o pé no chão. Sabe por quê, irmãos? Sucesso, escute, sucesso, êxito, sem humildade, é muito perigoso. Eu tenho muito medo de Deus nos levar a ter muito êxito e nós esquecermos quem nós somos. A palavra humildade, o seu radical no latim vem de humus. Humus quer dizer terra podre, barro. Tem a ver com esterco. Humus tem a ver com aquela terra úmida. Sabe onde as minhocas andam? Aquilo é um tipo de humus, uma terra muito úmida. E eu e você fomos feitos do pó da terra. E humildade é você nunca se esquecer da sua origem, de quem você é, de onde você veio. É você se lembrar de que se alguma coisa boa acontecer na minha ou na sua vida, certamente não foi eu nem você que fez, alguém fez. Porque nossa origem é humus, é terra, é pó. Um dia você vai estar aqui pregando, um dia essa igreja vai estar lotada, multidões virão para cá, muita gente será impressionada por aquilo que Deus vai fazer. Muitos dos irmãos que estão me vendo nessa noite serão usados no ministério de mestre aqui. E eu acredito que muitos escreverão livros, e eu acredito que muitos aqui vão dar ensinos e seminários pelo mundo afora, e vai ser tremendo isso. Mas a humildade é o que vai fazer você lembrar que eu e você viemos do pó. E que tudo de bom que pode acontecer na nossa vida é Ele e vem dEle. Hoje é o primeiro dia, e é um bom dia para você gravar isso e nunca se esquecer que sucesso sem humildade é soberba, é arrogância. E é por isso que os homens caem, porque Deus resiste aos soberbos. Deus não tolera os arrogantes. Deus abate os soberbos. Eu e você vamos trabalhar muito para aprender. Eu e você vamos trabalhar muito para estudar. Eu e você vamos trabalhar muito para adquirir de Deus o que Ele tem para nós. Mas esse trabalho não nos dá o direito de nos orgulharmos, porque o verdadeiro preço quem pagou foi Jesus lá na cruz do Calvário. Amém? Então amanhã, quando muita coisa boa estiver acontecendo na sua vida, quando coisas tremendas estivessem passando com você, lembre-se, a humildade é reconhecer de onde você veio, qual é a sua essência, qual é a sua origem. É você se lembrar que é Deus que faz, Ele pega o barro e é Ele que faz. Ele pega a terra, é Ele que transforma. O poder vem dEle, a glória é para Ele. E por mais que nós tenhamos algum êxito, não é de nós, não veio de nós. Quando nós nos deparamos com o pão da vida, ele transforma a nossa vida. Levítico capítulo 21, por favor, abra sua Bíblia comigo lá. Tem um texto, o livro de Levítico fala da formação dos sacerdotes. E o ensino é para transformar a sua vida e levar você a viver o sacerdócio que Deus tem para você. Diga comigo, o ensino, todo mundo, diga, o ensino é o instrumento de Deus para me levar a viver o sacerdócio que Deus tem para a minha vida. O livro de Levítico é um livro que formou, é o ensino de Deus para formar ou para nortear os sacerdotes do Velho Testamento.
e tem tudo a ver conosco hoje, os sacerdotes do Novo Testamento. Na época do Velho Testamento, sacerdotes não eram todos. Apenas os escolhidos por Deus poderiam exercer o ministério sacerdócio. Mas a Bíblia diz lá em 1 Pedro, não precisa abrir, que nós, a igreja, o povo de Deus, somos os sacerdotes de Deus. Aqueles ensinos do Velho Testamento, para nós hoje, eles têm uma linguagem figurada. Ele tem uma linguagem simbológica do que é ser um sacerdote hoje. E eu quero ler uma pequena porção de Levítico para você entender o que Deus vai fazer na minha e na sua vida através do pão, para que nós nos transformemos em verdadeiros sacerdotes. Diz assim, Levítico capítulo 21, do 16 em diante. Disse mais o Senhor a Moisés: falarão dizendo, preste atenção para você entender o contexto. Deus está dando uma direção para Moisés, e Moisés devia orientar Arão, e de Arão viria o ministério sacerdócio. Os sacerdócios viriam de Arão. Aí ele diz assim: disse mais o Senhor a Moisés, falarão dizendo, ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em que houver defeito se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado, ou homem que tiver pé quebrado, ou mão quebrada, ou corcovado, ou não, ou que tiver belina no olho, ou sarna, ou impingens, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em que houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito? Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Traz o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. Preste atenção. Olha o que Deus está dizendo para Moisés, para que Moisés oriente Arão. Deus disse para Moisés que de Arão viriam os sacerdotes. O primeiro sacerdote era Arão, e todos os descendentes de Arão poderiam ser sacerdotes. E preste atenção nisso, irmãos. Mas Deus diz assim: porém os descendentes de Arão, que tenham defeitos, esses não podem servir o pão. Porém os descendentes de Arão, que têm defeito, esses não podem servir o pão. Para que ele possa servir o pão, ele tem que ser perfeito. Porque quando um homem entrava no tabernáculo e havia defeito na vida dele, ele morria, ele era fulminado automaticamente, ele caía morto. Então, aqueles que tinham defeitos não podiam entrar na presença de Deus, só os perfeitos. Tem alguém perfeito entre nós? Então nós não poderíamos ser sacerdotes. Mas ele diz assim: esses que têm defeito, eles podem comer do pão, mas não podem oferecer o sacrifício. Eles não podem servir o pão, eles podem só comer. No átrio, no santo lugar e no santo dos santos, o pão passava. Até o santo dos santos, eles podiam comer do pão, mas eles não podiam comer lá no santo dos santos, no santíssimo lugar, aonde estava a arca, eles não podiam. Mas aí o Senhor diz algo para Moisés, que eu não sei se eles entendem. Ele diz assim: olha, eles podem comer do pão, porque sou eu que os santifico. E no Velho Testamento, eles não compreendiam como isso funcionava. Porque qualquer tipo de imperfeição ou de defeito que haja em mim ou em você, só Deus pode tirar. Só uma ação do pão de Deus, só uma ação dele na nossa vida pode mudar. Aí, olha, é interessante que
Deus relata qual eram os defeitos que aqueles homens não podiam ter. E o primeiro defeito, ele diz assim, olha, se for cego, se ele for cego, o que é alguém cego, irmãos? Isso aqui na época eram defeitos físicos, mas para nós hoje simboliza outra coisa, tem a ver com a nossa vida espiritual, tem a ver com aquilo que simboliza na nossa vida cristã. E o que é cego para nós hoje? Aquele que não tem uma visão correta de Deus. Aquele que não tem uma visão adequada do Senhor. E sabe qual é um dos maiores problemas dos crentes nos dias de hoje? Eles têm uma visão de Deus distorcida. Muitos crentes acham que Deus é Papai Noel. Há pessoas que pensam que Deus é dono de um banco, cheio de dinheiro. Tem pessoas que pensam que Deus é uma espécie de Silvio Santos, que ele diz assim, quem quer dinheiro? Tem pessoas que pensam que eles têm que fazer as coisas que o Senhor orienta para não ser castigado, porque Deus é um homem terrível, implacável, que Ele está lá em cima num trono, cheio de raios e poder para fazer um monte de coisa ruim se você desobedecê-lo. Tem gente que acha que Deus fica com raiva dele. Tem pessoas que pensam assim, Deus não me ama tanto como ama aquele irmão. E há pessoas que até pensam assim, Deus vai me castigar porque eu pequei. Sabe que esses e um monte de outros pensamentos é sinal de que as pessoas não conhecem a Deus, que elas têm uma imagem muito errada de Deus. Elas são cegas. Elas sabem, elas ouvem Deus, mas elas não veem Deus. Aquele cego, de longe ele ouviu a multidão e Jesus, mas ele nunca tinha visto. Se você não tiver uma imagem correta de Deus, como que você vai levar o pão da vida aos outros? Como que você vai partilhar da vida de Deus, se você não conhece o Deus do qual você fala? Diz o texto que os cegos não podiam servir o pão. O cego, irmão, é aquele que anda pelo natural. Você já viu um cego andando? Ele tem que tatear. A mãe do pastor Marcelo é cega. Sua mãe ficou cega quando? Com 12 anos, a mãe do pastor Marcelo, ela ficou cega, completamente cega. Eu conheço ela, já fiquei na casa dela. E se você vê uma pessoa que frita ovo, faz comida, cozinha muito bem, é a mãe do pastor Marcelo. Quando ela veio a primeira vez em Goiânia, eu brincava com ele. Agora eu não faço esse tipo de brincadeira mais, já criei juízo. Mas ele disse assim, minha mãe está vindo aqui para conhecer Goiânia. Eu falei, é fácil. Leva ela lá no estacionamento de Serra da Arada e dá uma volta com ela, depois você volta para casa. Ele disse, mas por quê? Eu disse, ela é cega, ela não vai ver nada. A mãe do pastor Marcelo, ela foi para o Instituto Braille, né? Para aprender a se portar, ler com as mãos, porque um cego, irmãos, ele vive do tato. Um cego, ele vive do tato, ele tem que tatear. Você já viu um cego andando na rua? Ele vai com aquela bengalinha, tchac, 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 e ele vive do tato. Ele tem que tocar. Ele vive do natural. Ele vive do tato. Ele não vive do sobrenatural. O que é alguém cego? São aquelas pessoas que não vivem dependendo da fé, mas vivem dependendo da circunstância. Vivem do natural. São aquelas pessoas que são guiadas pelo natural. São aquelas pessoas que eles não creem no que a Bíblia fala, no que Deus fala. Eles esperam que as circunstâncias apontem para aquilo. Talvez você está aqui e talvez você até acredita que você tem uma palavra de Deus, porque alguém falou, não porque você leu na Bíblia. Sabe que a primeira vez que eu descobri que eu tinha um chamado, não foi porque alguém me falou, mas foi porque eu li na Bíblia. Foi porque estava escrito na palavra de Deus. E quando eu li aquilo lá na Bíblia, eu disse, isso aqui está falando de mim. E eu criei naquilo. Depois, várias vezes, pessoas vieram e me deram palavras que eu tinha chamado. Mas elas só confirmaram o que eu já cria. Porque o cego, ele vive pelo natural, pelo que vê.
E como ele não vê, ele tem que tatear. Ele precisa de uma referência. Na casa de um cego, se você tirar alguma coisa do lugar, acabou. Ele fica louco. Tudo tem que ser do mesmo jeito. O segundo defeito que Deus fala para Moisés aqui, ele diz que não podia ser coxo. Você já viu uma pessoa coxa? Você já viu alguém coxo? Pergunta para o seu irmão aí, você já viu alguém coxo? Você sabe como que um coxo anda? Um coxo é uma pessoa que arrasta uma perna. Alguém que anda mais ou menos assim é um coxo. Experimenta por alguém que é coxo, caminhando com pessoas que não têm esse problema. O que vai acontecer? Os que estão caminhando vão seguir um ritmo, e o coxo vai ficar para trás. Coxo são aqueles que não estão conseguindo acompanhar os outros. Coxos são aqueles irmãos, aquelas pessoas que sempre vão ficando para trás. Deus está mexendo conosco como igreja, e Deus está nos cutucando, nos levando a avançar, mas eu quero dizer uma coisa para você, tem um monte de irmão ficando para trás, que não está conseguindo acompanhar o mover de Deus. Não é porque o mover de Deus é muito rápido, não é isso, irmãos. É porque eles ainda estão com problemas na sua vida que os impede de caminhar. Eles ainda estão com embaraços. Sabe o que embaraça o caminhar da vida cristã para um crente? Diz a Bíblia lá em Hebreus, que nós temos que nos desembaraçar do pecado, que impede o nosso caminhar, que nós temos que tirar o pecado, que muitas vezes está nos impedindo de avançar, irmãos. Coxo são aqueles que não estão conseguindo caminhar, e muitas vezes não conseguem, porque ainda estão embaraçados com o pecado. E sabe o que Deus diz para Moisés? Gente coxa não pode servir o pão. Aí ele dá um outro defeito, ele diz assim, olha, rosto mutilado. Sabe o que é alguém que tem um rosto mutilado? Já viram aquelas pessoas que nascem com uma fissura aqui? Bem aqui, ó, chama-se lábios leporino. Não é comum, mas muita gente nasce, há pessoas que nascem com uma fissura assim, ó. No México é o país do mundo que mais tem a incidência desse problema. Lábios leporino. Os lábios não se fecham aqui, eles são abertos. São fendidos aqui, tem uma fissura. E as pessoas que têm o rosto mutilado, que têm os lábios leporino, como está na Bíblia, elas não têm olfato, você sabia disso? Elas não têm olfato. Porque o céu da boca é aberto, isso dificulta elas exercerem o olfato. E você sabe o que é, na nossa vida, não ter olfato? Olfato, para nós, espiritualmente falando, fala de discernimento. De você ter discernimento, de você ter o entendimento de Deus. Como há pessoas no meio dos crentes que não têm discernimento, que não conseguem ter discernimento das coisas de Deus. Ouvem, escutam, mas não discernem. Você fala, você ensina, ela escuta, mas ela não discerne. Sabe por quê, irmãos? Rosto mutilado. Tem alguma coisa na sua vida que não foi consertado. Tem alguma coisa na sua vida, tem alguma mágoa, tem alguma coisa na vida da pessoa que ainda está prendendo a pessoa. Impede ela de ter olfato, discernimento, de compreender as coisas de Deus para a vida dela, de entender aquilo que Deus está falando. Um outro defeito que Deus fala para Moisés, que aqueles homens, os sacerdotes não podiam ter, Deus diz assim, olha, aqueles que têm corpo desproporcionado. Eu não sei se você já viu isso, mas há pessoas que têm o corpo desproporcionado, por algum motivo. Tem pessoas que às vezes têm uma perna bem mais grossa do que a outra. Tem pessoas às vezes que têm uma parte do quadril bem grande, e aqui em cima não é tão grande. A pessoa, é difícil você falar que ele é gordo, às vezes ele tem isso aqui muito grande. E tem pessoas que têm às vezes aqui em cima muito grande, aqui embaixo fininho. Vocês já viram isso? Vocês já viram isso? Tem pessoas que têm um braço maior do que o outro. E tem pessoas que têm uma cabeça enorme. Eu já vi gente assim. Geralmente pessoas que têm um corpo desproporcional são pessoas que têm dificuldade de se equilibrar.
Você vai ver que as pessoas que têm geralmente no seu corpo alguma desproporção, elas geralmente caminham assim, ó. Por que elas caminham assim? Por que elas balançam tanto para caminhar? Elas têm dificuldade de equilíbrio. Geralmente essas pessoas, elas não correm muito. Difícil você ver um atleta, alguém que tem o corpo desproporcional ser um atleta. Sabe por quê, irmãos? Porque ele não consegue se equilibrar bem. No nosso grupo familiar tinha um irmão que chamava Telão. Você lembra do Telão? O Telão, ele era baixo, mas o Telão, ele engordou muito a parte de cima. Então aqui em cima ele era dessa grossura, mas ele tinha o quadril fininho. E ele era bom de bola. Ele era bom de bola, futebol. Mas quando ele ia jogar, era facinho tomar a bola dele. Sabe por quê? Toda vez que ele ia jogar, ele equilibrava. Ele para poder dar o drible, ele tinha que equilibrar na gente. Então era facinho tomar a bola do Telão. Quando ele equilibrava, você dava um passo atrás, ele caía. Você pegava a bola e ia embora. Ele era bom de bola. Mas quando ele chegava perto de você, você dava um passo para trás, ele pimba no chão. Sabe por quê? Ele não tinha equilíbrio. E isso fala daqueles que não têm equilíbrio na sua vida. Que não têm uma vida equilibrada. Que tem uma vida desbaseada. Que vive nos extremos da vida. Quando nós conhecemos a Deus e a palavra de Deus, um dos efeitos da palavra de Deus na nossa vida é que ela tem que nos levar para o equilíbrio. Se a sua vida ainda não foi para o equilíbrio, é porque a palavra de Deus ainda não produziu em você o que ela precisa produzir. É porque o pão da vida ainda não entrou na sua vida como precisa entrar. É porque você ainda não se alimentou do pão da vida o tanto que você precisa. E se você tem uma vida desequilibrada, é difícil, você não vai conseguir servir o pão. O outro defeito que o sacerdote não podia ter, diz o texto, um pé quebrado. Um pé quebrado. Quem tinha pé quebrado não podia servir o pão. E o que é um pé quebrado? Pessoas com o pé quebrado não conseguem andar, irmãos. Lembra que o coxo anda com dificuldade? Aqui não anda, não segue o caminho, não avança, não consegue dar o passo, não consegue obedecer. Ele precisa de uma muleta, ele precisa de uma bengala. E hoje, irmãos, o que mais existe são crentes de bengala dentro das igrejas, de muletas, de outros que os leve, de outros que os carregue, de outros que façam esforço por ele. É comum você conversar com o irmão, e aquele irmão está no estágio de tristeza ou de depressão, e você tem que carregar aquele irmão, não, vamos lá e tal. Eu não estou dizendo que é errado a gente carregar os irmãos, eu estou dizendo que essa pessoa não pode querer viver assim a vida inteira. Sabe, irmãos, o discipulado é uma bênção, mas há muitas pessoas querendo transformar o discipulador numa muleta. Há muita gente querendo transformar o discipulador, a discipuladora, numa babá espiritual, porque tem o pé quebrado. E Deus está dizendo para Moisés que esses não podiam servir à mesa. Um outro defeito que Deus diz aqui para Moisés, que eles não podiam ter, era corcunda. Eles não podiam ser assim, ó, corcovado, ter uma corcunda. Porque as pessoas que têm corcunda, você já viu alguém que tem corcunda? Ele só olha para o chão. Ele não consegue olhar para cima. Ele, para olhar para cima, ele tem dificuldade. Ele só olha para o chão. E sabe do que isso fala? De pessoas que têm uma visão derrotada. De pessoas que sempre estão mirando a dificuldade. Nunca olham para cima. Nunca veem adiante. Nunca conseguem contemplar o horizonte. Elas só olham em volta. São pessoas que têm uma visão de derrota. São pessoas negativas. Há muitas pessoas hoje, infelizmente, que estão assim, irmãos. São crentes, conheceram a Jesus, foram salvas, mas tudo para ela é difícil. Sabe por que nós não temos muito mais pessoas aqui hoje para entrar no Instituto Bíblico, para entrar no CMC? Porque há várias pessoas que disseram assim, não, é muito difícil. Eu tenho que ter aula terça, quinta, ir no grupo familiar, domingo na igreja. Não, é muito complicado. Elas estão ainda como corcovados. Elas veem as dificuldades nas situações, quando elas deviam ver a oportunidade. Elas ainda veem aquilo que é difícil, elas veem o obstáculo, quando elas deviam enxergar
a possibilidade que Deus está dando para elas de avançar. Sabe qual é o outro defeito que Deus diz para Moisés que o sacerdote não podia ter? Ele diz assim: eles não podiam ser anão. O que é anão? Anão é uma pessoa que não cresceu, ficou velho, mas não cresceu. O tempo passou, mas ele continua pequeno. Quanto tempo você tem de fé? Quanto tempo faz que você já se converteu? Eu me converti no dia 29 de julho de 1989. No dia 10 de agosto de 1989, eu já estava dentro do Instituto Bíblico. No dia 23 de janeiro de 1994, eu estava sendo ordenado a pastor. 4 anos depois. Sabe por quê? Porque eu entendi, desde o dia que eu converti, que quando você nasce de novo, você tem que crescer. Você não pode estagnar. Você não pode se conformar. Você não pode cruzar o braço e achar: não, tá bom demais, estou indo na igreja, estou lá, oh, que coisa boa, e se acomodar. Não, irmãos. Há pessoas aqui que ainda não foram ordenados, não estão pastoreando uma igreja, porque você acomodou. Há muitos irmãos aqui que têm muitos anos de fé, e não cresceu o tanto que deveria ter crescido. Há muitos crentes, irmãos, que estão como anãos espirituais, porque não cresceram. E sabe o que Deus disse para Moisés? Esses não podem servir o pão. E ele fala de um outro defeito, ele diz assim: aquele que tem belinda no olho. O que é uma belinda no olho? Você sabe o que é catarata? Sabe o que é catarata? Catarata é algo que nasce no seu olho, aquela carninha que nasce dentro do olho e vai crescendo, 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 crescendo. Se você não operar, se você não cuidar, aquilo te tampa toda a visão. Lembra que o primeiro defeito era visão, era cego, não ter a visão. Agora Deus está dizendo assim: aquele que tem belinda, aquele que tem catarata, aquele que vem e tem um problema e está crescendo e ele não faz nada. Vai fechando, até ele perder toda a visão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Há muitas pessoas que até têm ou tinham uma visão correta das coisas de Deus, mas por causa de decepção, frustração, ou por causa de ensinos errados, está perdendo a visão de Deus, está perdendo o propósito de Deus. Belinda no olho. Sabe qual é o outro defeito que Deus disse que a pessoa não podia ter? Sarna ou impinge. Alguém aqui já teve sarna, irmãos? Alguém aqui já teve sarna? Eu já tive sarna. Eu já peguei sarna de cachorro. Lá no Novo Mundo, antigamente, tinha muito cachorro vira-lata. E eu sempre gostei de cachorro. E uma vez eu peguei sarna. E aquilo foi me tomando assim, ó, por dentro das pernas, foi tomando por dentro do corpo. Quem aqui já teve sarna? Você consegue dormir com sarna? Você consegue dormir com sarna? A sarna dói. O que ela faz? Coça. Você coça, esfrega. Você vai na parede, esfrega as costas. Você coça, você pega um negócio, coça, pega o outro, enfia a mão aqui, coça. E nunca passa. Aquilo te importuna. Quem aqui já teve impinge? Você já viu que aquilo te incomoda? Você começa coçando, aquele trem fica, toda hora você lembra, aquele negócio vai pegando em você ali, você fica incomodado com aquilo. Sarna, impinge, fala de algo que te incomoda, algo não resolvido na sua vida, algo que muitas vezes te tira a paz, te tira o sono, te tira o descanso. E quando você vê uma pessoa com impinge, você chega perto dela? Se você vê uma pessoa com sarna, você vai para perto dela? Não, você não quer pegar a sarna. São coisas na nossa vida que afastam as pessoas de nós. Isso é uma sarna, é um impinge. Tem alguma coisa na sua vida que está afastando as pessoas de você, irmão? Talvez é um defeito de caráter, talvez é porque você é arrogante, orgulhoso, talvez é porque você é sem educação, trata mal, talvez é porque você é soberbo, talvez é porque você tem alguma coisa que as pessoas não gostam, que você está fazendo de errado. Talvez você é daquelas pessoas que sempre,
começa uma amizade, começa um relacionamento com as pessoas, depois as pessoas te viram as costas, e você sente o patinho feio, mas você já parou para avaliar que talvez não é alguma coisa errada na sua vida que precisa ser consertado? O outro defeito que Deus diz aqui para Moisés, ele diz assim, olha, aqueles que têm o testículo quebrado. Os homens que tinham o testículo quebrado, os homens que têm testículo quebrado, eles são estéreis. Sabe o que Deus está dizendo para Moisés? Aqueles que são estéreis não podem servir o pão. Os estéreis não podem servir o pão. Aqueles que não ganham almas, aqueles que não geram vida, aqueles que não falam, aqueles que não têm essa disposição, não podem servir o pão. Aqui eliminava muitas pessoas, mas você viu o que Deus fala aí no versículo mais embaixo? Manda eles comer do pão, Moisés. Por quê? Porque é eu que os santifico. E lá na frente nós vamos ver que quando você conhece o pão da vida, quando você conhece Jesus, Ele transforma você, Ele muda você. Os judeus começam a dizer para Jesus, mas não é o pão que Moisés ofereceu? Ele disse, não. O verdadeiro pão vem de Deus. E é impossível uma pessoa que conhece verdadeiramente a Deus e continuar vivendo do mesmo jeito que ela era. Porque quando você conhece a Deus e prossegue em conhecer a Deus, a sua vida é completamente transformada. Sabe o que você está fazendo aqui no ensino, irmão? Você está vindo buscar o pão. Sabe o que você vai encontrar aqui na sala de aula? Alguém te servindo o pão. E por que eu preciso do pão, bispo? Para que Deus transforme você. Sabe por que nós precisamos comer do pão todos os dias? Sabe por que nós precisamos nos alimentar de Deus todos os dias? Sabe por que nós precisamos aprender dEle, conhecer mais dEle, nos envolver com Ele e ter Ele em evidência na nossa vida? Para sermos transformados e sermos pessoas úteis nas mãos do Senhor. Eu falei de defeitos, não naturais, mas figurados. Eu não sei como você está hoje, mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você entrar no Instituto Bíblico com o coração correto e a motivação correta, você será transformado. Deus usará o ensino para mudar a sua vida. E eu sei que você tem lutado para ser uma boa pessoa, mas à medida que o ensino e a palavra de Deus entra em você, ela não só vai transformar, ela vai mudar você em uma nova pessoa. E essa deve ser a motivação que traz você para o ensino. Você não pode vir aqui por causa de alguma coisa que você queira receber. Você não pode vir aqui porque você quer ficar mais rico, por causa de posição ou de status. Você tem que entrar no ensino, porque você precisa do pão da vida para transformar você num sacerdote que ministra a Deus, em alguém disposto a fazer a vontade de Deus. Quantos me entendem nessa noite? Diga glória a Deus. Diga para o seu irmão, diga, se você se alimentar do pão que desceu do céu, Ele vai mudar você, Ele vai transformar você, Ele vai levar você a ser uma nova pessoa. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Talvez você não precisa. Talvez você não tenha nenhum defeito. Talvez do que eu falei nada se aplica à sua vida. Ou talvez você está precisando muito do pão. Então eu vou desafiar você aqui a fazer uma oração nessa noite. Eu vou desafiar você a falar com Deus e dizer, Senhor, eu estou aqui. Não por causa de modismo, eu estou aqui, não por causa de pressão, mas eu estou aqui por causa de uma motivação correta, de um desejo de te conhecer mais e mais, de ser formado e forjado pelo teu poder. Senhor, no nome de Jesus, eu quero entrar no ensino, eu quero entrar no curso de maturidade cristã, eu quero entrar no curso de maturidade ministerial, eu quero entrar no Instituto Bíblico com o coração de alguém que precisa ser transformado. Me ensina, Deus, a humildade, para que eu nunca esqueça,
para que eu nunca perca isso na minha vida. Senhor, no nome de Jesus nessa noite, eu quero orar e eu quero te pedir, Senhor, muda a minha vida, Senhor, em cada ministração, em cada aula, em cada leitura, em cada direção que for dada. Senhor, transforma a minha vida, muda o meu caráter, muda, transforma a minha alma, me leva, ó Deus, a ser guiado pelo Teu Espírito, me dá a revelação de quem é o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, me leva a Te conhecer, não conhecer na mente, mas ter a revelação de quem é o Senhor, me dá a visão correta de quem é o Senhor. Abre os seus lábios e ore a Deus, faça uma oração. Diga para Deus qual é a motivação que te traz aqui e coloca a sua vida no prumo, coloca a sua vida diante do Senhor, faz um compromisso com Deus nessa noite, mas um compromisso correto, de entrar no ensino para ser transformado pelo poder de Deus, de entrar no ensino para que a palavra de Deus produza em você aquilo que ela precisa produzir. Não esteja aqui como alguém que busca algo de forma egoísta, não esteja aqui com a motivação errada, não esteja aqui por causa de status, não esteja aqui para constar ou para agradar homens, mas esteja aqui com o coração, esteja aqui com o coração correto, esteja aqui com o coração de quem precisa de Deus, de quem quer crescer em Deus, de quem quer ter revelação do Senhor. Ore, meu irmão, fale com Deus nessa noite, fale com o Senhor nessa hora e faça um propósito com Ele em nome de Jesus. Pai, dá-nos a Tua graça, de podermos, ó Deus, a cada dia, em cada um dos cursos, servirmos o pão, o verdadeiro pão que desceu do céu. Ajuda-nos, Senhor, a levarmos, ó Deus, cada um, ó Deus, a Te conhecer de verdade e a ter uma revelação plena de quem é o Senhor. Deus, é um privilégio estar aqui hoje, fazer parte, ó Deus, desse momento da vida da nossa igreja, mas é também uma grande responsabilidade, ó Deus, é um peso, é um encargo que o Senhor coloca sobre nós, mas nós cremos, ó Deus, que na Tua força, nós vamos atingir o propósito. Senhor, no nome de Jesus, abençoa cada um dos meus irmãos nessa noite que está aqui, abençoa cada um dos meus irmãos, ó Deus, com uma unção de perseverança, dá-nos, ó Deus, a motivação correta, leva-nos, ó Deus, a ter o sentimento correto de por que entrar, e nos dá a perseverança de não desistir, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, cada um dos meus irmãos, derrama sobre nós, ó Deus, a revelação do que significa, Senhor, o ensino na nossa vida, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Eu quero dar um tempo agora, para você fazer a sua matrícula. Nós precisamos de saber quem são os alunos. Sabemos que temos muitos alunos, mas agora precisamos definir. E eu quero dar um tempo para você fazer isso. Se você vai ser aluno do Instituto Bíblico, do CMC, não levante ainda, ainda tem uma informação bem importante para te dar. Se você vai ser aluno do Instituto Bíblico, do CMC, do CMM ou do CML. No final do mês de março nós vamos começar também as aulas de música, de canto e de ministro de louvor nos grupos familiares. Mas eu vou chamar o pastor Carlos.